Seguimos com o nosso estudo do livro A Segunda Morte. Haverá uma segunda morte? Livro de Américo Ranieri e orientado pelos espíritos de André Luiz e Altino. Ainda nos jardins, o amor espiritual. Os jardins irradiavam muita luz e beleza. Não havíamos visto nada igual. Platão era uma figura impressionante e bela. Exercia sobre nós uma estranha e esquisita atração. Tínhamos o sentimento de que, ao mesmo tempo que nos atraía e empolgava, aquela atração que se irradiava dele com uma força que nos acorrentava. Era como a claridade que iluminasse um quarto escuro, onde os móveis velhos e as roupas sujas que ali estavam surgiam a claridade com toda a sua hediondez e mediocridade. Ele nos iluminava por dentro e víamos então a pobreza da alma e as deficiências do próprio espírito. Sentíamos-nos tão pequenos e insignificantes diante de sua grandeza. Não nos sentíamos humilhados, mas compreendíamos melhor a nossa pequenez. Ele, no entanto, exibia uma humildade ou simplicidade a toda prova. Enquanto pensava nessas coisas, compreendendo ou vendo as minhas indagações, o sábio disse: Meu filho, eu nada sou. Só o Senhor é tudo em todas as coisas. Aqui há criaturas melhores do que eu. Veja Francisco, que nos dirige na sua humildade e amor às criaturas. Mas eu ainda não vi Francisco, pensei silenciosamente. Mas verá um dia. E aí os seus olhos hão de contemplar a luz do Senhor. Então compreendi a imensa humildade de Platão e percebi que nas esferas espirituais mais elevadas a humildade parecia ser norma geral. Platão tornou a falar. Meu filho, só se chega até aqui pela humildade de coração e de espírito. Não há outro meio, a não ser em viagem acompanhado de um ser superior ou a sombra e a evolução dele. Como discípulo e mestre, vi logo que com toda a delicadeza se referia ao meu caso e me envergonhei. Não se envergonhe, disse ele ainda, lendo-me os pensamentos. Humildade não se aprende, é resultado da evolução, conquista laboriosa do próprio espírito. Mas os sábios, por força da lei, são seres que conquistam a humildade e a evolução através dos milênios. Não tome a humildade como graça de Deus, mas como trabalho e labor do espírito. Cada um é o construtor de si mesmo, sob a misericórdia de Deus. Lembra-se? No entanto, prosseguimos andando. Pequenos grupos de espíritos em pé, conversando ou sentados em bancos de material leve e transparente, mais do que o plástico na terra, entretinham-se em animada conversa. Foi quando um grupo de espíritos jovens aproximou-se de Platão. Saudou-o e abraçou-o alegremente. Um espírito de avantajado porte o conduzia e Platão apresentou-o. Até nosso amigo Empédocles, companheiro da velha Grécia, de Sócrates. E Sócrates, pensei, onde estaria? Às vezes vem até aqui e nos visita. Vive numa esfera acima da nossa. Meu filho, na Grécia, ele já era mestre. Continua evoluindo. Mestre Platão, lá vós fostes amigo dele. E ainda sou, amigo e discípulo. Ensinou-me muitas coisas e ainda aprendo com ele. Embora aqui ninguém se considere mestre, para mim ele ainda é e eu o trato como tal. Considero-o meu pai espiritual. Nós nos amamos muito. O amor nesta esfera é diferente, mais intenso que na Terra. Os seres que se amam espiritualmente, sem qualquer referência ao sexo, é o amor das almas. Assim como o néctar da flor, prepara-se o amor e vive-se o amor, que aqui se traduz por uma irradiação dos sentimentos superiores e sublimados e por uma atração do espírito quase divina. Sei que não entendeu, é difícil entender. É preciso sentir e viver esse tipo de amor para entendê-lo. Questão de evoluir um pouco. Você poderá, a princípio, compreendê-lo intelectualmente, e só depois que viver é que o entenderá. Foi o que Jesus disse com as palavras: Tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é meu sangue. É como uma flor que nasce no nosso organismo espiritual em determinado período de nossa evolução espiritual. Primeiro se ama a todos os seres e depois, por acaso, se percebe que esse amor é mais intenso relativamente a determinada alma.
É o que se chamou de almas gêmeas. Duas almas no final se fundem numa só. Por exemplo, algumas, para você entender, Francisco, nosso pai, e Clara, nossa mãe, que já se fundiram numa só alma, arrastado por intenso amor espiritual. Naquelas alturas, mergulhado na intensa vibração, na leve e sublime emoção espiritual, sem saber porquê, me comovia até as lágrimas. Platão abraçou-me e acrescentou: Amor espiritual é isso. Você sentiu os seus efeitos num momento só. Os espíritos que o atingem por evolução sentem isso permanentemente e com mais intensidade ainda. Essa é apenas uma face do amor espiritual. É preciso senti-lo para entendê-lo. Eu estava assombrado. Como sentir aquilo? Platão sorriu misteriosamente. Eu fiquei pensando: será que ele me transferira dele mesmo por algum meio que eu desconheceria? Aquela capacidade de sentir o amor espiritual? Mas ele não disse, apenas sorriu. Apolônio seguia-nos silenciosamente. Surpreendi-me, parecia ouvi-lo dizer-me: Calicrates, a presença do nosso venerável mestre Platão nos enche a alma de alegria espiritual. E aqui cabe a ele falar e ensinar. Platão acrescentou: Meu filho, nosso amigo Apolônio tem toda a liberdade de falar e ensinar. A sua modéstia é que o inibe. É espírito que tem trânsito livre por aqui e merece todo o nosso respeito e amor. Notei a delicadeza de Platão. Vocês foram admitidos ao Portal do Sol para assistir uma alma respeitável que já alcançou o direito de passar pela segunda morte. É uma experiência fascinante a que se refere o ensino de Jesus constante no Evangelho. Vocês ficarão ainda por aqui por uns dias. Na hora oportuna serão chamados ao salão, onde assistirão ao trabalho ou à cerimônia da segunda morte. Nosso abnegado companheiro se submeterá a essa operação e vocês verão o fenômeno ou o fato que se processará. Enquanto isso, conheceremos melhor o nosso jardim, que poderia ainda ser denominado por vocês de Jardim de Academos, agora no plano espiritual ou no Portão do Sol. Conhecerão assim muitos companheiros que há muito vieram da esfera de baixo, embora de vibração superior e elevada. Realmente fomos encontrando em nosso passeio pelo jardim numerosas figuras que conhecêramos na Grécia, ao tempo de Sócrates. Algumas delas viveram todo o drama do sábio. Fato esse que, segundo promessa de Platão, nos caberá relatar um dia, mediunicamente pela humanidade da Terra, para a humanidade da Terra. Alegrou-nos a notícia que também nos anunciava uma grande responsabilidade. Percebendo meu pensamento íntimo, esclareceu o mestre Platão. Nosso irmão Altino, que muito ama a Grécia e que tem profundos laços de amizades com nosso amigo Sócrates, já aceitou o encargo do trabalho do qual você participará como médium e o receptor dos pensamentos e imagens que transmitirá junto com os fatos. Há mais de 200 anos esse assunto começou a ser estudado aqui no portal. Apenas durante 2 séculos encontrou a oposição do próprio Sócrates, que, por uma questão de humildade, acha que não se deveria tratar do assunto que focalizava a sua pessoa, mas do Portal da Luz, que é a esfera superior de onde veio a autorização para se transmitir a história emocionante do sábio, por necessidade de conhecimento da humanidade. Assim, meu filho, você tem nos ombros nobilíssima responsabilidade, o que será muito pesado, porque na época de Sócrates você também estava lá. E Platão sorriu paternalmente. Súbito, Platão apontou-nos Demócrito, que se aproximava rodeado de discípulos de alta envergadura. Abraçaram-se euforicamente e o filósofo disse: Querido irmão Demócrito, soubemos que retomaste da terra há algum tempo já, depois de com êxito ter cumprido a tua missão coberto de glórias espirituais. Demócrito agradeceu, mas informou: Meu caro Platão, cumpri realmente a tarefa que me foi designada. Porém, estou muito preocupado com os perigos e responsabilidades dela. Mas não te cabe nenhuma responsabilidade. Temo pelos encarnados que poderão desviá-la de seus nobres objetivos da paz. Isso pode acontecer, acrescentou o sábio Platão. Fizeste a tua parte. Compete agora a outro departamento especializado controlar, ou pelo menos tentar controlar, o bom uso do conhecimento que o mundo recebeu. Como Apolônio observou,
Minha aflição, murmurou. Trata-se da energia nuclear e a bomba atômica, a cujos estudos para a sua concretização Einstein deu decisiva contribuição. Foi assim que compreendi que Einstein era o mesmo Demócrito que permanecera na Terra quase 100 anos. Demócrito e a segunda morte. Soube também, e até estou convidado para assistir à cerimônia gloriosa da sua segunda morte. Demócrito exibiu certa preocupação na fisionomia e disse: Estou bastante preocupado. Platão abraçou-o, falou-lhe suavemente com carinho. Meu caro, os nossos benfeitores estarão conosco e tudo correrá bem. Não és o primeiro nem serás o último. Toda morte é morte que enseja a vida, e uma vida maior sempre. Jesus estará conosco, ora com fé e coragem. Demócrito expressou na fisionomia uma agradável manifestação de serenidade e compreensão. É natural, meu amigo, disse-lhe Platão. Toda a morte parece um mistério, mas você sabe que no universo, na realidade, só existe vida, a empolgante vida. A morte é quase uma ficção. Nada estaciona e cessa definitivamente e permanentemente. Tudo é atividade e movimento, desde a intimidade da célula e da molécula até as estrelas e os grandes corpos celestes. Tudo gira e tudo se move. No silêncio da intimidade estelar vive a alma do universo. Deus está em tudo e em todas as coisas, e nada está parado. Mesmo o que chamam do nada não passa de ficção. Por isso, não há lugar para a morte definitiva, como entendem os encarnados. Notei que as fisionomias dos dois filósofos, no calor da conversa, se modificavam. Eles voltaram a ser dois belos jovens gregos antigos. Apolônio falou-me alegremente. Calicrates, o espírito não envelhece. Pelo contrário, do corpo, que envelhece e se desgasta. O espírito, pelo conhecimento, sabedoria, amor e evolução, fica cada vez mais jovem e alcança sublimes padrões de beleza imortal. Por isso, viver pelo espírito é conquistar cada vez mais beleza interior que se manifesta na própria fisionomia espiritual da alma. Não se lembra de Dorian Gray e de Beatriz do Dante? Em Dorian Gray, Oscar Wilde, que era notável médium, descreveu o mal que, fixado no retrato, na verdade retratado o verdadeiro Dorian Gray. A Beatriz, que Dante contemplou no céu. Morte seria estagnação, e a morte e estagnação não existem no universo de Deus. Depois disso, Demócrito partiu feliz e radiante de tranquilidade. No firmamento brilhavam as estrelas, nos jardins do portal, onde as grandes poetas e os notáveis filósofos conversavam, as flores luminosas pareciam outras tantas estrelas despregadas do céu. Concluímos mais uma leitura hoje. Espero que vocês estejam gostando. E eu aguardo todos vocês na sequência de nosso estudo. Abraços!